Salve, salve família vascaína, voltamos aqui com o nosso canal. Meus amigos, o argentino Germancano finalmente chegou ao Rio de Janeiro e foi recepcionado com festa, pela torcida do Vascão. Também vamos falar aí sobre um problemaço, meus amigos, um super problema do Vasco que pode impedir o Vasco de registrar jogadores aí no bid da CBF. Vamos entender melhor esse caso aí. Também vamos falar sobre o Rossi, que recusou uma proposta do Fluminense. Abre o olho aí, Campelo, abre o olho, Campelo. E por último, vamos fechar aí com o volante do Grêmio que está sendo especulado para vir jogar no Vasco. Bom, meus amigos, já peço para você metralhar o like, se inscrever aqui no canal, só clicar no botãozinho vermelho embaixo. A gente está em busca de 70 mil inscritos. Se inscreve aí se você for novo aqui no canal, compartilha também com seus amigos aí. Vai ajudar demais o nosso canal. Muito importante aqui a sua inscrição. Muito obrigado a todos aqueles que estão sempre acompanhando nossos vídeos, assistindo todos os dias aqui, dando aqueles comentários, elogiando aqui bastante o nosso canal. Muito obrigado. Lembrando, hoje tem um salve, hein? Hoje tem um salve pra galera. Fica aí até o final para ver se seu nome aparece no vídeo de hoje. Meus amigos, finalmente o argentino Germancano chegou ao Rio de Janeiro e foi recepcionado com festa aí pela torcida do Vasco, cara. O jogador argentino ficou impressionado com o poder da torcida do Vasco. Foi recepcionado de maneira calorosa pela nossa torcida. A torcida começou a fazer cânticos já pelo Germancano, já com status de ídolo. A gente sabe que é um cracaço de bola, goleador, e vai ajudar demais o Vasco nessa temporada. O jogador foi bem receptivo aí, também deu abraço no torcedor, tirou fotos com os torcedores, e isso já meio que fez ele entrar nos corações de todos os vascaínos. E também aquela foto com o garotinho chorando nos braços foi inacreditável. Parabéns aí ao Germancano, ter sido também receptivo com a torcida do Vasco. Desejamos sorte ao argentino com a camisa 14 do Vasco, que ele destrua, faça muitos gols nos Mulambo e todos os outros times aí do Brasil. Que o Germancano seja o maior artilheiro dessa temporada vestindo a camisa do Vasco. E vamos aguardar aí, ansiosos pela estreia do jogador. Bom, e falando em reforço, tem um problemaço aí pro Vasco, meus amigos. Lembra dele, Jorge Henrique, cara? É ele mesmo, aquele que jogou no Botafogo, jogou no Corinthians, no Internacional. Quando foi contratado pelo Vasco em 2015 e 2016, o jogador pouco fez com a camisa do Vasco e logo foi afastado e logo teve seu contrato rescindido. Mas o Vasco deve o Jorge Henrique. O Vasco tinha até o dia 20 de dezembro para pagar cerca de R$1 milhão para o Jorge Henrique. Acordo esse que não foi pago pelo Vasco. Pode ter suspenso aí a inscrição de jogadores nas próximas competições da CBF. Inclusive Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também aí Campeonato Carioca. Infelizmente, o Germancano ainda não foi inscrito. Se isso bater o martelo e o Vasco não poder inscrever jogadores, vai correr sérios riscos de não conseguir reforçar o time e não vai conseguir inscrever jogadores contratados, inclusive o próprio Germancano, que ainda não foi registrado. O Vasco tem que acordar e tentar fazer um acordo com o Jorge Henrique para tentar pagar essa dívida, porque a gente não pode ficar correndo risco. Isso aconteceu lá na Europa, mas é um cenário diferente. Mas aconteceu com o Chelsea. O Chelsea não contrata jogadores, já tem mais de 2 janelas europeias e não pode registrar novos jogadores contratados. E isso pode acontecer com o Vasco, caso não resolva essa pendência aí com o Jorge Henrique. Tem que acordar, Campelo, reagir aí para o Vasco não passar por esse sufoco. É um cenário desfavorável ao Vasco nessa temporada. Bom, meus amigos, o atacante Rossi, como todos sabem, está livre no mercado e vários times querem ele. Todo dia a gente está falando aqui do Rossi, mas cada dia que passa tem um novo capítulo da novela. O jogador teria recusado a proposta do Fluminense. O seu empresário disse que a proposta foi excelente, foi muito boa na parte financeira, mas que o jogador não quer jogar no Fluminense. E talvez esteja esperando a proposta do Vasco, uma proposta que agrade o Rossi e também que o Vasco pague os seus salários atrasados. Isso já é um sinal verde para o Vasco tentar fechar logo com o Rossi, porque não dá para esperar. O jogador quer logo decidir a sua vida, decidir em qual clube vai jogar. E o empresário, a gente sabe, né, cara? O empresário é aquela coisa, ele tenta forçar o jogador a tentar aumentar o seu salário. Se o Vasco não pagar, infelizmente o Rossi deve seguir aí talvez para o Atlético Mineiro, caso já
Como ele já recusou o Fluminense, eram os dois times mais interessados no Rossi junto com o Vasco. Pode ser que o Rossi siga para Minas Gerais, caso o Vasco não feche contrato com ele. Acorda, Campelo, mais uma vez. Olha só o que está acontecendo, Campelo. É o Jorge Henrique, é a questão aí do Rossi. Tem que tomar atitude para o Vasco não passar sufoco. Bom, meus amigos, e para fechar aí, vamos falar sobre o volante Michel, cara, do Grêmio. O jogador está sendo especulado para vir jogar no Vasco. O Vasco que já demonstra interesse em contratar um primeiro volante. E o Michel pode ser esse cara. O jogador está no Grêmio, é pouco utilizado devido até às péssimas atuações do próprio com a camisa do Grêmio. O Vasco vê uma possibilidade de tentar contratar esse jogador, mas o Vasco deseja arcar com apenas 70% dos seus salários. E o Grêmio quer que o Vasco arque com 100% dos salários do Michel para o Grêmio aí sim poder liberá-lo por empréstimo ao Vasco. Vamos aguardar aí os próximos dias para saber se o Michel será jogador do Vasco ou não. O volante de 29 anos foi campeão da Libertadores pelo Grêmio, fez um gol contra o River Plate na última Libertadores, mas que o Grêmio não conseguiu avançar. Foi o grande ápice dele fazendo aquele gol na vitória do Grêmio lá no Monumental de Nunes. O jogador teria aí talvez um aval do Abel Braga, que deseja contar com aquele primeiro homem de meio campo. A gente sabe que o Abel queria o Richard, mas parece que o Richard ficou muito distante e o Corinthians não vai emprestá-lo novamente ao Vasco. Vamos aguardar os próximos dias para ver se o Vasco vai fechar negócio com o Michel ou talvez com outro volante. Bom, meus amigos, é isso aí. Comenta sobre essa chegada do Germancano no Rio de Janeiro. Também comenta sobre essa situação do Jorge Henrique, cara. Lamentável a diretoria do Vasco deixar chegar a esse ponto de dever um jogador que passou em 2015 pelo Vasco e comprometer as novas contratações, a inscrição das novas contratações nos campeonatos aonde o Vasco irá disputar, cara. É inacreditável o amadorismo que chega à diretoria do Vasco. Também comenta aí sobre o Rossi, se você ainda acha que ele será jogador do Vasco. E também fala sobre o Michel, se te agrada esse nome desse volante que está no Grêmio, que poderia vir jogar no Vasco. Bom, meus amigos, agora é a parte que eu mando salve para a galera que está sempre ligada aqui no nosso canal. E hoje eu quero mandar um super abraço aí pro Andrei, ele está em São Luís, no Maranhão. Muito obrigado, Andrei. Um abraço pro Thiago Silva, em Sobradinho, lá no DF. Forte abraço, Thiago. Um abraço pro Caio, em Nova Iguaçu, lá no Rio de Janeiro. O Belmiro Braga, em Minas Gerais. Muito obrigado. O Vitor Gabriel, ele pediu um salve pro Aureliano Leal, lá na Bahia. Muito obrigado, Vitor. Forte abraço aí pro seu amigo. Um abraço também pro Ney CRVG, lá no Rio de Janeiro. Muito obrigado. O Severino, ele está em Riacho dos Cavalos, na Paraíba. Forte abraço, Severino. Um abraço também para o Washington Almeida, em Pedreiras, no Maranhão. Muito obrigado. O Roniel, ele está lá no DF. Forte abraço. E para fechar aí, o Roberto Martins, em Manaus. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos. Tamo junto aí. É nóis.